Fala pessoal, eu já até botei minha antiga camisa do subido, aposentado já há um bom tempo. Mas hoje a gente vai falar de rastreamento, tá? Rastreamento aqui usando o nosso N8N. A gente quer fazer o quê? A gente quer pegar o nosso atendente, falar para ele mandar algumas mensagens padrões, a gente vai extrair os eventos de compra, os eventos de checkout e lead qualificado, tá? Então vamos aqui para minha tela. Isso aqui é a continuação daquela aula 1, né? Não está escrito aula 1, você vai precisar ir no canal sobre rastreio, é o único vídeo que tem, pelo menos até então. Então, vamos aqui às nossas regras, né? Primeiro, proibido não aprender. Então, reveja o vídeo, tire dúvida, a gente tem uma comunidade para isso, tá? Boa parte das vezes, pessoal, o que acontece no fluxo de vocês é configuração lá na meta, tá bom? O fluxo está rodando, muito bem, obrigado. Não precisa chegar e falar, nossa, esse fluxo aqui não está funcionando, Danilo, aqui para mim não deu certo. Se não deu certo, provavelmente configuração lá na meta, tá? O fluxo está funcionando direitinho. O que vocês têm que prestar atenção aqui nessa parte, tá? Vocês vão ver que vocês vão ter que planejar muito bem antes de executar. Não vai chegando fazendo o fluxo lá de um jeito maluco, que vocês vão se perder e não vai dar certo, tá bom? Aqui tem algumas dicas, né? Então, primeiro assistir, revisar, ou se você não assistiu ainda, assistir a aula 1, tá? Lá a gente está mostrando toda a configuração da meta, lá a gente está mostrando toda a parte lógica, como é que funciona ali, tá? Esse rastreio, porque que é para campanha de CTWA, né? Rastreio de campanha CTWA. Já deixar aqui mais claro para vocês. CTWA. O que é CTWA? Click to WhatsApp. Então a pessoa vê o anúncio e cai direto no seu WhatsApp. Perfeito? É esse que a gente quer rastrear. Danilo, eu faço uma LP antes. Aí é outro modelo de rastreio, tá? Vai usar web ali, pegar o CTW, pegar ali a conversa, casar com as UTMs ali, dá para fazer um Shazam ali e também fazer esse traqueamento. Mas aqui é basicamente o do CTWA. Perfeito? Então assim, assiste a aula de novo, assiste a aula 1 de novo, se você não assistiu, assista lá antes, é pré-requisito. Faz toda a configuração da meta, tá? Entende a questão lá de primeiro clique, último clique, assim, a aula tem 2 horas. Então assista com muita atenção, porque se você não conseguir, se der erro naquela aula lá, nessa daqui vai continuar o erro, não tem como solucionar se você não assistir lá, tá? Então qual que é a nossa ideia aqui, pessoal? A gente quer basicamente definir um jeito de capturar os nossos eventos, perfeito? Então, quais são os eventos que a gente quer capturar, Danilo? A gente vai descobrir aqui quais são os eventos que a gente pode mandar, né? E quais são os parâmetros que a gente tem que enviar junto. Aqui a gente pensou em 3 formas, tá? O foco aqui vai ser basicamente essa mensagem padrão. O que é a mensagem padrão? A gente vai basicamente combinar uma mensagem que o seu atendente vai enviar na hora que acontecer certos eventos. Olha, aconteceu uma compra, você vai enviar essa mensagem padrão aqui. Pode ser até com chatbot, né? Estou fazendo aqui um chatbot, sei lá, um typebot, na Ambler ou qualquer outro bot conversa, algum outro que você queira fazer, né? E quando o chatbot ele vai sempre encaminhar para ele uma mensagem padrão, você vai capturar essa mensagem e extrair dali os dados de evento e os parâmetros daquele evento. Perfeito? Então, para a gente entender melhor, e essa parte aqui, segunda, a gente vai ter basicamente um IA que analisa a conversa, extrai os dados e parâmetros, e você tem que um IA SDR que faz o papel desses dois juntos aqui em um fluxo só de SDR, tá? Esse aqui a gente não vai ensinar. Esse aqui também a gente vai passar só por cima, o foco aqui é a mesma mensagem padrão. Então, como é que funciona, pessoal, lá na meta? Você tá lá, lindo, maravilhoso, fez o anúncio, de repente a pessoa clicou e conversou com você. A primeira mensagem, e só na primeira mensagem, você vai chegar e vai procurar esses 2 parâmetros aqui lá no seu webhook. Danilo, meu webhook é da Evolution. A gente vai fazer aqui com a Evolution, não precisa se preocupar. Lembrando que a Evolution atualiza. A gente assistiu o vídeo passado e falou, pô, mas o webhook não chega igual o seu, porque a Evolution atualizou. Mas esses eventos estão lá, tá? O CTWA Click e o Source ID. Danilo, eu não estou encontrando. Eu não posso fazer nada por você. Você tem que realmente chegar e procurar. Ah, eu uso aqui o ASI API. Procura o CTWA Click, procura o Source ID, tá? Isso daqui, CTWA Click, Source ID, normalmente vem em alguma parte ali do corpo do webhook relacionado a anúncio, tá? Então procura, por exemplo, o thumbnail do vídeo, procura, por exemplo, a URL ali, ou o corpo da mensagem que o lead mandou, vai estar ali, próximo daqueles ali, vai estar essas informações aqui, tá? CTWA Click, só relembrando, tá? É o ID do clique, é como se fosse o FB Click, né? E o Source ID aqui é o ID do anúncio, tá? Muito cuidado para quem vai fazer, por exemplo, no Chatwood, porque o Chatwood tem também uma variável, salvo engano, com esse nome Source ID, só que ela não vai estar lá naqueles campos ali, aninhada, né? Naquele campo ali relacionado ao anúncio, tá? Vai estar relacionado, salvo engano, a meta, não meta no sentido da meta empresa, tá? Meta no sentido de metadado. Enviar, de quem está enviando a mensagem, metadado do destinatário, né? Então, assim, muito cuidado com esse Source ID aqui, lá no Chatwood, que ele aparece e pode ser que você não esteja pegando o Source ID certo, tá? Então, como é que acontece?
O lead chega, manda a primeira mensagem, tá? Essa primeira mensagem, ela vem com essa informação, as outras não vão vir, perfeito? Então, é nesse momento aqui que eu capturo essa primeira mensagem que eu já vou enviar aqui o evento de lead submitted, perfeito? Então, aqui eu já vou mandar para cá um evento de... botar aqui qualquer desenho mesmo. Um evento aqui de lead submitted, tá bom? Só para vocês entenderem. Aqui eu já estou enviando lead submitted, que é o evento ali de conversa iniciada. Perfeito? Então tá aqui. Lead submitted. Vamos marcar aqui vermelhinho para vocês entenderem que é um evento que eu estou enviando. Então eu vou enviar aqui o lead submitted. O que eu estou enviando de preferência de parâmetro aqui? O telefone. Bom? Então tá aqui. Telefone maravilhosamente bem mandado. Por que você não mandou mais, Danilo? Porque eu só tenho esse dado. Ah, Danilo, eu posso pegar o DDD do DDD, fazer uma requisição HTTP e descobrir qual é o estado relacionado àquele DDD. Mas a pessoa pode estar, por exemplo, viajando. A pessoa pode estar, sei lá, se mudou e não trocou o número, mandou o DDD para falar com os amigos. Então, eu não acho uma boa, tá? Você pegar a localização ali pelo DDD, né, não acho que vai funcionar tão bem. Perfeito? Quem quiser fazer, pode fazer, sem problema nenhum. E esse quadradinho aqui, pessoal, é o atendente respondendo. Então, chega a primeira mensagem, o atendente responde. O lead manda ali, o atendente responde, manda, o atendente responde. Aqui, pessoal, é onde vai caber a minha o quê? Mensagem padrão, beleza? A mensagem padrão é do meu atendente, não é do meu lead. Por quê? Porque eu não vou combinar mensagem com o lead. Não tem como fazer isso, tá? Infelizmente. Se pudesse, até já combinava com ele a compra, não dava nem bom dia, só enviava lá para ele o produto, ele pagava e estava certo demais. Então, assim, a mensagem padrão, a gente vai sempre observar o que? A mensagem do atendente, tá bom? Então, a parte de mensagem padrão, o fluxo é basicamente isso daqui. Entendeu o que é esse losango? Isso aqui seria uma IA. Qual a ideia da IA aqui? Muitas vezes, pessoal, para isso aqui funcionar, até botei aqui, ó, o que você precisa fazer? Tem que ter adesão aos padrões. Então, se o seu vendedor, o vendedor ali da empresa que você está fazendo essa parte de traqueamento, não quer aderir de jeito nenhum ao padrão de mensagem que você pediu para ele aderir, o fluxo não funciona. Porque vai chegar aqui, ele vai ver que a mensagem é diferente, não vai enviar para o evento. Perfeito? É simples assim. Não tem muito o que fazer. Ah, é um vendedor que tem muitos anos de casa. O cara, sei lá, não quer se indispor com o vendedor. Aí já não é um problema seu. Você fala, cara, desse jeito de mensagem padrão não vai dar certo. O que você pode fazer? Você pode botar uma IA como auxílio. O que essa IA vai fazer? Ela vai lendo aqui as conversas, tá? Então ela tem aqui as conversas. A conversa vai estar, por exemplo, num banco de dados. Perfeito? Então ela vai lendo aqui essa conversa. E da conversa ela extrai ali os parâmetros e os eventos, os parâmetros aqui, tá? Baseado no contexto. Perfeito? Contexto esse que vai ser tanto da conversa, como você pode botar mais eventos ali, né? Lembrando que aqui eu estou vendo só a mensagem padrão só do atendente, aqui ele está vendo a conversa. Então eu estou vendo tanto o lead quanto a mensagem do atendente aqui e estou extraindo ali os eventos. Perfeito? Então esse aqui é, digamos assim, um pouco mais poderoso do que esse daqui, mas tem lá também suas armadilhas. Perfeito? E tem ainda uma terceira forma, que é uma IA que vai fazer o papel do atendente, né? Ou seja, essa é a parte do atendente que sumiria, porque seria uma IA respondendo. A atendente é a IA, né? Não que não vai ter a resposta. E a própria IA também, que atende, ela também já vai ali direcionando a pessoa para o funil e já vai também capturando esses eventos e parâmetros, tá? Então, entendemos isso. É basicamente isso daqui que a gente tem preparado para vocês, tá? Vou agora aqui trocar. Aí aqui, pessoal, continuando, vamos dar uma olhada aqui como é que seria o nosso fluxo, tá? Lembrando, eventos por mensagem padrão. Reforçando mais uma vez. CTWA Lead só na primeira resposta e eu quero ver a mensagem padrão só do atendente. Então vamos lá, você recebeu o webhook de mensagem, tá? Pouco importa a API, pessoal. As APIs de WhatsApp, elas enviam de praxe o Source ID e o CTWA Lead. Danilo, o meu não está chegando. Aí você tenta entrar em contato lá com a API que você está usando e ver se eles realmente enviam. Das que eu conheço, sei lá, 98% envia. Danilo, não está chegando mesmo. Cara, configuração da meta, você errou alguma coisa, revisa a configuração da meta que é para chegar, tá? Então, chegou aqui o webhook de mensagem, eu vou normalizar os meus dados, tá? O que é normalizar? No webhook vocês vão ver que chega uma porrada de informação. Só que eu não preciso de todas aquelas informações. Eu preciso basicamente das informações ali que eu vou usar. Então, eu preciso dos dados do anúncio, preciso do CTWA Lead, preferencialmente, né? O Source ID. E aqui também eu posso adicionar alguns dados estáticos, por exemplo, o token. Vocês vão ver que a gente vai inserir aqui o token do app. Por exemplo, o pixel, a gente também pode enviar aqui. O Page ID também, se você só tiver um Page ID e não quiser correr o risco de, sei lá, dar um problema naquele HTTP que a gente puxa o Page ID, né? Ou dar um problema lá no Nodecode que puxa esse ID, né? Você pode simplesmente mandar tudo para cá. Então a única coisa que vai
digamos assim, dinâmica em relação aos anúncios lá, na hora de enviar os eventos, vai ser o seu Source ID, tá bom? Primeira coisa que eu vou checar, pessoal, mensagem de anúncio. Como é que eu sei se é uma mensagem de anúncio? Eu vou checar se existe o quê? CTWACLID, perfeito? Não olho o Source ID, olho o CTWACLID. Então, se tem CTWACLID, eu já envio esse evento direto para o evento de enviar o lead, ou seja, é isso daqui que eu desenhei, tá? E aqui vai ter, como vocês podem ver lá, de parâmetro do lead é só o fone, perfeito? O telefone dele. Agora, é mensagem de anúncio? Não. Se não é mensagem de anúncio, eu estou falando de qual tipo de mensagem? Todas essas aqui que não tem CTWACLID, perfeito? Então, não é mensagem de anúncio. Agora, origem do lead. Concorda, pessoal, que pode vir aqui um lead, outro lead aqui, que ele não é de anúncio, ele vai ser, sei lá, bicho, com uma cor branquinha aqui para ele. Esse é um lead que ele está enviando, por exemplo, aqui a primeira mensagem dele, tá? Vou botar aqui junto desse, mas ele não é um lead de anúncio. Esse lead de anúncio, para mim, não me interessa. Porque não faz sentido enviar para a meta fala que esse lead aqui comprou se eu não tenho o click ID dele, se eu não tenho o CTWACLID dele. Quando você for enviar, vai ser barrado, tá bom? Então, chequei se é de anúncio, ou seja, se tem o CTWACLID, não existe. Esse lead que está mandando é um lead de tráfego, ou seja, é um lead aqui verdinho, ou é um lead branquinho, é um lead de tráfego, então continuo. Quem foi que enviou? Pessoal, eu estou olhando mensagem padrão do meu atendente. Não faz sentido eu ficar analisando mensagem padrão aqui, passar aqui para o Nodecode, passar para frente, todas as mensagens. Eu vou analisar só o quê? Mensagem que é do atendente. Então tá aqui a mensagem do atendente. E aqui vai ser um nó que a gente vai extrair os parâmetros, tá? Isso daqui vai ser um Nodecode mesmo, JavaScript. Quem quiser fazer isso aqui com IA, eu não recomendo, tá? Se é uma mensagem padrão, você não precisa gastar token com IA para fazer isso daqui. Faz com Nodecode mesmo, né? E aqui do Nodecode ele vai descobrir qual que é o evento e vai passar para cá o evento certinho junto com os parâmetros daquele evento. Perfeito? Quais são os requisitos aqui, pessoal? Eu tenho que definir quais são os eventos que eu vou usar, tá? Aqui eu mostrei esses 3 aqui de padrão, mas lá vocês vão ver que tem vários. E você tem que definir também quais são os parâmetros. Então, qual parâmetro de cada evento aqui faz sentido para o seu negócio. Danilo, no meu assim, no meu assado. Cara, senta, analisa a conversa, pede para o cara, conversa ali com o seu cliente para você definir esses parâmetros, tá? Não tem como, isso aqui não é algo escrito em pedra, né? E vai variar muito, assim, de negócio para negócio. Até a questão se é o último clique, se é primeiro clique, tá? Isso também varia bastante. Já, pessoal, vamos a IA. Você quer inserir no IA. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? De novo, webhook, normaliza dados. Aqui eu preciso tratar as mensagens. Por quê? Por que eu não trato mensagem aqui? E o que é tratar mensagem antes de tudo, né? Tratar mensagem é, por exemplo, transcrever áudio, é tratar as imagens. Ó, chegou uma imagem aqui, eu quero entender qual o contexto daquela imagem, qual o texto daquela imagem, a descrição daquela imagem, né? E eu também vou aqui padronizar alguns blocos de mensagem. Então, vai chegar aqui uma mensagem, estou botando ali, ó, o ID daquela mensagem, quem foi que enviou, quem foi que não enviou, né? Aqui já é um bloco mais, digamos assim, é um bloco bem comum, pessoal que faz ali, que faz toda essa parte de automações em si, né? Mas que muitas vezes alguns gestores podem acabar se perdendo aqui, tá? Daqui para frente já é quase a mesma coisa do de cima, se vocês forem observar. O que muda? De novo, o lead veio de anúncio, o que eu estou olhando aqui? Eu estou olhando se o lead se tem um CTWACLID. Tem um CTWACLID? Não sei o que esse não está fazendo aqui, não. Okay. Tem um CTWACLID? Sim. Eu já envio aqui para o meu evento já mando ali para o meu bloco ali que faz o cadastro ali do lead submitted e eu faço mais uma coisa. Eu salvo essa mensagem no banco. Por que, Danilo? Eu tenho que salvar a mensagem no banco. Porque aqui agora eu não estou mais olhando só a mensagem padrão. Eu tenho que olhar todo o contexto da conversa para entender o que evento é aquele ali. Perfeito? Então tá aqui, eu salvo a mensagem padrão. Aqui, lembrando que eu estou salvando aqui a mensagem do lead, tá? Porque se tem o CTWACLID, é o lead que está enviando. Depois não tem CTWACLID. O que eu vou verificar? Se essa mensagem veio de anúncio. Perfeito? Se não veio de anúncio, de novo eu descarto, porque seria o caso desse leadzinho branco aqui. Para mim, esse lead branco não me interessa. Perfeito? Então vamos aqui de volta. Tá. Agora, a origem da mensagem. É o lead ou é o atendente? Se é o lead, eu faço o quê? Eu salvo a mensagem lá no banco. Seria o caso dessa mensagem aqui. Ele mandou a primeira mensagem, é lead, envia lá para o lead submitted, beleza. Mensagem aqui do atendente, mensagem do lead. É a segunda mensagem do lead? Nesse daqui eu descartaria. Por quê? Porque eu estou interessado só na mensagem padrão. Repetindo mais uma vez. Agora não. Agora, para mim, faz sentido eu salvar essa mensagem aqui do lead no banco, porque depois eu vou analisar esse banco.
Então fui lá, salvei aqui a mensagem de origem no banco. Agora vamos lá, a mensagem é do atendente, tá? Mensagem do atendente, eu salvo a mensagem do atendente no banco, tá? Aqui eu já estou fazendo aquele extrair eventos e parâmetros, porque se o meu atendente lá tá seguindo o padrão, beleza, vai funcionar. Mas se por um acaso nesse extrair eventos aqui ele notou que na verdade não está seguindo um padrão, ele vai retornar aqui que não se aplica ou vai retornar o evento nulo. Se retornou o evento nulo, aí sim eu passo para minha IA e aí a IA de novo, né? Vai fazer a mesma coisa, vai ver se tem algum evento ali e enviar, senão ela não faz nada. É basicamente, digamos assim, uma espécie de fallback, né? Se a pessoa fugiu ali do padrão de mensagem, eu peço a IA para analisar a conversa inteira, não a conversa inteira, tá? Mas um bloco ali da conversa, para ela definir qual é o meu evento, tá bom? Então aqui de novo, mesma coisa do de cima, eu tenho que definir quais são os eventos, eu tenho que definir quais são os parâmetros e definir a mensagem padrão. Pode ser a mesma mensagem padrão da que está aqui em cima, tá bom? Sem problema nenhum. E aqui tem que fazer algumas coisas a mais, tem que configurar a IA, tenho que definir as tools que ela vai usar, tá? Aqui, por exemplo, ela pode puxar, sei lá, as últimas 10 conversas que tá nesse banco aqui, as últimas 10 mensagens, ela pode puxar 20, 30, depende da sua jornada de compra, depende de como é que é o seu funil, tá? Então tenho que definir as mensagens, a quantidade de mensagens lidas, tá? Isso vai depender ali do como é que é a jornada de compra. Criar tool de contexto, que é um tool que a gente chama de short memory, long memory, né? E definir também a saída estruturada, porque aqui está saindo estruturado, aqui também vai ter que sair estruturadinho, tá? Para casar com o que esses nodes aqui pedem. Perfeito, pessoal? É basicamente isso daqui que a gente vai aprender agora na nossa aula. Vindo aqui agora, pessoal, para o nosso doc, tá? Eu preparei um doc com vocês aqui, tem checklist, tem todo o planejamento, porque realmente sem o planejamento vocês não vão sair do lugar, tá? Então aqui de introdução, o que a gente tem? A gente tem basicamente aqui aquelas partes que a gente já tinha gravado da outra aula, né? Que é o que? São as documentação ali da API da Meta com relação a traqueamento de mensagens, tá? Então tem aqui, bonitinho, falando como é que é o nível de clique do WhatsApp, o que você precisa, fala que você precisa do CTWA Client, né? E por aí vai. O que é a parte importante aqui? É aqui os nossos eventos que a gente pode enviar, tá? Então os eventos aqui tem o Purchase, tem o Lead Submit, que é a conversa iniciada, tem o Checkout e por aí vai, tá? Lê esses aqui, os nomes estão em inglês, mas são bem... Toca isso aqui na IA para ela traduzir para você, se você não souber inglês. E daí você vê qual que é o que faz mais sentido para você, tá? Então, aqui, essa parte aqui tem os mesmos eventos, tá? Já copiei aqui os eventos para vocês, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui, o que eu fiz, né, no fluxo, são esses três primeiros aqui. Até vou ter uma espécie de funil, né? O lead, depois initiate checkout, depois ele purchase. Perfeito? Então, a documentação vocês vão encontrar aqui. Aqui na documentação, vocês também vão encontrar, pessoal, os parâmetros que a gente consegue enviar. Que também está nessa tabela aqui, os que eu acho mais interessante, tá bom? Então, tem aqui o e-mail. A gente tem que saber, por exemplo, qual que é o padrão. Então, ele tem nomeado aqui o padrão bonitinho. O que você tem que fazer. Ele tem aqui o exemplo do que entra e no final o que tem que sair. Danilo, por que tá esse nome aqui gigantesco? Isso aqui, pessoal, é o hash. Beleza? Hash que ele está usando esse algoritmo, o SHA-256. Perfeito? Não vou entrar aqui em detalhes, o que é um hash, é uma função manual, de segurança, tem gente que chama de criptografia, tem gente que chama de não. Depende ali de qual é, digamos que a literatura que você está lendo. Perfeito? Mas enfim, de padrão, pessoal, toda informação que é do usuário, digamos que assim, que você consegue identificar o usuário univocamente, elas vêm com hash. Então, e-mail hash, telefone hash, nome, sobrenome hash, cidade hash, estado, país, código postal. O que não vai ter hash é basicamente a página do Facebook, tá? Você também pode substituir pelo aba. Então, você está fazendo campanha lá para o seu cliente, que na verdade ele tem ali um API oficial. Você pode pegar o número do aba e substituir pelo Page ID, tá? E você precisa também do CTWA Client. Para todos esses eventos aqui, pessoal, eu vou sempre enviar esses três, tá? Telefone, que eu sempre vou ter, o Page ID e o CTWA, tá bom? Eu sempre vou enviar para dentro do fluxo essas informações aqui. Fora a questão de pixel, fora token, tá? Então, esses aqui eu sempre estou enviando. Então, vamos voltar aqui. O que ele mostra, aqui tem mais, tá? Aqui tem só os que eu achei mais interessante, mas recomendo que você entre aqui e olhe todos. Eu pego aqui, por exemplo, a data de nascimento do meu cliente, sei lá, faço um cadastro na parte de saúde, eu preciso saber a idade dele. Manda isso daqui também. Preciso saber de gênero, manda também. Cidade postal, isso aqui. Identificação externa, isso daqui, pessoal, vocês podem trazer como, por exemplo, o ID da transação, tá?
Você pode mandar um ID da transação lá, do seu cliente de vendas ali, completou a transação do Pix ali, manda ali o ID da transação, você pode usar com esse external ID a transação lá do Pix, tá beleza? Aqui todas as informações. Cliente IP address, o IP do cliente, não tem como saber, tá? User agent também, até onde eu sei, as APIs não enviam, se é iPhone, só envia, sei lá, se é Android ou se só envia o sistema operacional, mas não fala qual que é o agente, né? Se é, sei lá, Samsung não sei das quantas, iPhone não sei das quantas, né? Esse FBCLID, na verdade, vai ser o nosso CTWA CLID, né? E de informação, se vocês forem ver, é basicamente isso, tá? Então vamos partir aqui para nosso planejamento. Então, aqui, revisando, aqui vocês acham a documentação, tá? Que tá aqui em cima. Se vocês quiserem aprofundar mais ainda, né? E aqui a gente tem um checklist, tá? Primeira coisa, você quer rever a aula 1. Na aula 1 vocês vão aprender a fazer isso daqui, tá? Configurar o pixel, ver as permissões, pegar a token permanente, pegar a ID do pixel de mensagem, né? E por aí vai. Aqui a gente tem um planejamento. Então, a gente já definiu os eventos, perfeito? Então, tá aqui os eventos que eu vou pegar, vão ser esses 3 aqui, que eu acho que vai abarcar boa parte de vocês aí, no fluxo de vocês, tá? E agora a gente vai brincar de definir aqui os parâmetros. Então, de parâmetro, vamos lá. Esse aqui é o parâmetro de lead submitted, tá? É aquela primeira mensagem que o cara enviou. Eu não sei o nome dele. Ah, Danilo, mas vem lá no webhook da API. Mas pode vir o nome que a pessoa cadastrou no WhatsApp. Aquele não é de fato o nome dela. Pode ser, sei lá, alguma frase, algum, sei lá, cantor que ela gosta, frase de autoajuda, pode ser tudo. Também pode ser o nome completo, já vi gente colocando. Mas a maioria das vezes pode acontecer de não ser o nome dela, pode não ser, sei lá, o nome completo, né? Ser só o primeiro nome ali. Não que você vai descartar essa informação, né? Mas eu prefiro sempre pedir para atendente, confirmar o nome e tudo mais, para a gente ver a informação correta. Initiate checkout. O que eu estou entendendo aqui como initiate checkout? A pessoa, sei lá, pediu um link de pagamento, a pessoa pediu ali uma forma de pagamento, ela está mais avançada ali no funil, tá? Isso aqui para mim é muito, sei lá, muita bruxaria. Não acho que isso aqui é muito claro. Tem muita variedade de cliente. Prefiro não enviar. Não envie, não tem problema não. E o que a gente vai enviar aqui? Nessa etapa do Initiate Checkout, eu estou entendendo que ele tem pelo menos um nome aqui da pessoa, nome e sobrenome. Aqui, pessoal, country é o país, tá? Estou imaginando aqui também que todo mundo está vendendo aqui no Brasil. Ou, sei lá, na França, onde você estiver, Reino Unido. Ah, Danilo, eu vendo aqui para o mundo inteiro, que eu sou o bichão. Então, você coloca assim aqui, porque nesse Lead Submit você realmente não vai ter. Mas nos outros aqui, à medida que a pessoa for respondendo, você vai colocando. Perfeito? Então, Initiate Checkout. O que é FN e LN? Tem aqui o código. FN, nome, que é first name, tá? E LN é o sobrenome, que é o last name. Aí aqui, do que eu estou imaginando aqui, o checkout teria essas informações. Danilo, meu checkout teria muito mais coisa. Meu checkout teria cidade, estado, país, código postal. Teria, meu filho, tudo possível. Cara, não tem problema. Chega aqui e coloca. Tá bom? No purchase, pessoal. O purchase é o evento de compra. Você tem que enviar necessariamente o valor e a moeda. Beleza? Moeda, de novo, a mesma coisa que o país. Estou considerando aqui BRL. Então lá na frente vocês vão ver que eu não vou ficar buscando qual que é o código ali de moeda para ficar convertendo. Eu sempre mando ali BRL. Tá bom? E aqui de valor, a gente realmente precisa ali puxar. Eu estou pensando o quê? Que na venda aqui eu já tenho pelo menos first name, last name, city, state e country, tá? Ou seja, cidade, estado, país. Danilo, para mim precisa de mais coisa aqui, precisa de mais eventos. Senta aqui, marca aqui primeiro quais são os eventos que você quer. Na frente, coloca os parâmetros que você quer, porque você vai chegar aqui, vai copiar essa partezinha, vai vir aqui no planejamento da mensagem, tá? E você vai simplesmente vir aqui e vai colar. E aí você começa a trabalhar. Vamos lá. O lead submitted, pessoal, eu preciso de mensagem da atendente, mensagem padrão? Não, porque essa mensagem é aquela primeira mensagem do CTWA CLID e do Source ID. Então esse aqui eu não preciso tratar nada. Eu envio nele basicamente o que? O telefone e aquelas outras informações ali, sei lá, country, e o que mais que você queira enviar. Mas de informação do usuário, são só essas duas informações aqui. Perfeito? Agora, Initiate Checkout. Vamos lá. O que eu estou pensando em puxar aqui? First name e last name. O country, como eu vi, é, digamos assim, padronizado. Então, vou botar ele aqui de verdinho. Perfeito? Verdinho para vocês entenderem que verdinho é padronizado, tá? Vamos aqui, padrão e não muda. Aqui é o country. Eu estou mandando aqui como BR. E moeda. Moeda que está sendo aqui como BRL, beleza? Brazilian Real. Então tá aqui, country. Eu não preciso mandar.
não preciso mandar aqui na mensagem, tá? Lembrando que a gente está aqui no planejamento da mensagem. Eu não preciso escrever que a pessoa está no Brasil, porque eu já sei que ela está ali, estou imaginando que vocês estão fazendo campanha só no Brasil. Então, se eu tenho aqui first name, last name, o que eu tenho que fazer aqui? Os parâmetros que eu defini que tem que ter para enviar meu evento, eles têm que estar refletidos na mensagem, perfeito? Porque é uma mensagem padrão. Eu estou buscando uma mensagem padrão e quero extrair de lá o evento, extrair de lá os parâmetros do evento. Os parâmetros do evento tem que estar lá e o evento tem que estar lá, digamos assim, não na cara, mas o evento tem que estar lá de certa forma, porque a mensagem tem essa estrutura aqui, então eu sei que é um evento de compra, perfeito? É basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, initiate checkout, só tem aqui first name, last name. Danilo, meu tem cidade. Vem aqui e coloca, sei lá, alguma coisa relacionada à cidade. Cidade e estado. Perfeito? Aí você brinca aí da forma que achar melhor para você. Viu? Purchase, pessoal, tem o que? First name, last name. Tá aqui refletido no nome. Cidade, estado, país. Deixa eu já copiar e colar aqui. Desse daqui a gente já pega e dá pra cá. Aí, perfeito. Então, vou colocar aqui na ordem só para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, perguntei aqui first name, last name. Depois eu vim aqui com o valor em moeda. Perfeito. Tá aqui na ordenzinha para vocês não ficarem com dúvida. Depois eu peguei o que é a ID da transação. Esse ID da transação, pessoal, como eu falei, esse aqui ele é opcional, tá? Você coloca se você quiser. Esse ID da transação, como eu falei lá, vocês vão acabar usando ele para fazer o quê? Para fazer aquele External ID, tá bom? Então aqui é a ID da transação, depois eu venho aqui categoria do produto, né? Categoria do produto. Esse aqui eu não coloquei no fluxo, é só para vocês entenderem que dá para fazer assim. E cidade, estado, país. Então tá aqui, pessoal, na ordenzinha. Ó, first name, last name, currency, value, ID da transação, produto aqui, e cidade, estado, país. Lembrando, pessoal, o estado aqui, ele tem que ser enviado naquelas duas letras, tá? Então, sei lá, Distrito Federal, DF, São Paulo, SP, Rio de Janeiro, RJ, por aí vai em minúsculo. Se não ser minúsculo, a pessoa mandar um maiúsculo, não tem problema. Isso a gente tá lá em código. Agora, o que não pode ser a pessoa mandar São Paulo. Sei lá, a cidade aqui será cidade X, São Paulo, entendeu? Isso daqui não pode acontecer. Porque lá no código a gente teria que botar, basicamente, mapear todos os estados aqui com os códigos dele. E aí, meu filho, quem quiser tiver paciência para fazer isso aí, faz. Né? Danilo, eu quero me resguardar o máximo possível, evitar o erro da minha atendente. Pode fazer, sinta-se à vontade, tá bom? Então aqui, pessoal, voltando aqui, né? A gente tem todos os eventos que estão aqui, ó. Eles estão padronizados aqui, tá bom? Danilo, eu vi que você colocou aqui categoria do produto, ID do produto. Cara, isso aqui a meta nem sabe o que é. Sabe qual a vantagem disso daqui? Quando vocês forem fazer, vocês enviaram vários eventos de compra. Compra. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, você faz uma compra na Hotmart. A Hotmart manda ali algumas informações, sei lá, de categoria do produto. Agora eu quero fazer uma otimização da minha campanha ou criar um público específico para quem comprou um produto X. Eu posso fazer isso. Então, imagina que aqui eu tenho a categoria, sei lá, celular. Então, posso mandar aqui, sei lá, seu celular, iPhone e por aí vai. Então, posso quebrar isso aqui como categoria. Eu mando lá como content name, um nome. E iPhone, sei lá, uma subcategoria ou aqui do produto mesmo. Então, lá na meta, quando você enviar esse evento de compra, você vai poder criar campanhas, por exemplo, específica para celular, específica para quem comprou, sei lá, iPhone, para quem comprou AirPods, para quem comprou o produto X, o produto Y, para quem, sei lá, eu faço aqui, Danilo, Direct Response, vendo, sei lá, produto X, produto Z, aí eu quero separar. Lá quando você fazer evento de compra, você pode separar. Ó. Esse produto X aqui para esse WhatsApp, eu envio aqui o evento de conversão para evento de otimização ali, né? Evento específico para aquele evento de compra, mas específico para aquele produto, tá bom? Isso aqui, pessoal, melhora bastante, tá? Vocês forem criar os públicos ali e tudo mais. Então, aqui já tá, deixei aqui em vermelho, né? Mandar o estado sempre em 2 letras, tá? Padrão e não muda, pessoal. Country e a moeda, né? Que é o currency. Aqui, para apertarem. Moeda, tá? Do purchase aqui você tem esses aqui. Então, o que você vai fazer? Copiou o que você definiu aqui, beleza? Vem aqui e cola. Dá uma olhada como é que eu criei aqui o padrão, bonitinho. Adota o padrão ali de vocês, tá? Os parâmetros que tem aqui tem que estar refletido na mensagem, porque senão você não vai conseguir puxar o parâmetro.
Perfeito? Aqui tem que explicar direitinho, ó, o ID da transação vai virar o Event ID, vai virar o... Como é que é o nome? Já até esqueci. External ID. Perfeito? E o Project ID, esse evento aqui que eu mandei, tá? Esse padrão aqui, ele pode virar tanto categoria, produto, ID do produto, tá? E aí vocês coloquem ali da forma que vocês acharem melhor. Então, copiou, colou. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, vocês vão ter que definir um código. Por que eu tenho que definir um código, Danilo? Porque lembra lá na parte de extrair os dados? Eu vou extrair aquilo ali via código. Aí é só você fazer o quê? Pedir para o seu lindo e maravilhoso ChatGPT. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pedir os códigos, todas as mensagens de uma vez. Então, pego, colo todos esses parâmetros e falo, GPT, meu amigão, preciso fazer isso, preciso que você pegue, por exemplo, essas mensagens aqui, crie um prompt, que você crie um código ali, que você vai extrair da mensagem o evento e os parâmetros daquele evento, tá? Então, vamos lá. Passa os códigos todos de uma vez, você não precisa tratar uma mensagem e depois tratar outra, tá tudo dentro do mesmo código, isso não tem problema nenhum, perfeito? Cuidado, pessoal, com a formatação exigida pela meta. Então, aqui, nos eventos, tem aqui a formatação, tá? Lowercase, sem espaço em branco, você tem que já mandar, já pedir aqui pro código tratar isso daí, perfeito? Você pode tratar lá depois, lá no fluxo do evento específico? Pode, mas você já pode mandar aqui dentro do código, já manda dentro aqui, se você quiser, tá? Exigir a resposta em JSON, você vai mandar uma resposta estruturada, ele não vai mandar, tipo assim, uma linha quebrada, ou não vai mandar separado por vírgula. Se você quiser fazer assim, pode fazer. Depois você faz o split lá, vai ter mais trabalho. Mas você faz aqui pelo JSON, pessoal, tá? Cria aqui um JSON, tá? A saída vai ser em JSON. E essa saída estruturada em JSON vai ser a mesma que vocês vão usar lá na IA, tá bom? Então aqui, coloca todos os parâmetros na resposta e padrão null para aqueles campos que não foram obtidos. Então imagina que a gente está aqui, ó, nesse daqui. Por algum caso, a pessoa mandou aqui o padrão certinho. Ela só esqueceu aqui, por exemplo, da categoria do produto. Perfeito? Ela só esqueceu, por exemplo, comeu tudo aqui e esqueceu a cidade. Essa cidade aqui, cidade e estado, viriam como nulo, viriam como vazio. Nulo, né? Vazio é outra coisa, mas enfim, vocês entenderam. Então aqui tem um exemplo de prompt, tá? Objetivo do código. Quero um código para extrair os dados. Tem aqui os dados. Dadas as mensagens abaixo padrão. É aqui você vai colar suas mensagens padrão que estão aqui. Perfeito? E aí você vai pedir, saída esperada. Saída do formato de JSON contando todos os parâmetros. Aqui tem algumas informações que a gente puxou daqui. Perfeito? Que vai ser o quê? Ó, nome deve ser sem pontuação, lowercase, encode, o TF8, por exemplo, se tiver algum caractere especial, alguma coisa assim. Cidade deve ser minúscula e sem pontuação, tá? Caractere especial, sem espaço. O valor tem que ser nesse padrão aqui. Então, o valor lá na meta, pessoal, por exemplo, se eu quero enviar R$400, tem que ser assim. Se eu quero enviar 450, não é com vírgula, tá? É com ponto. Então, tem que enviar aqui um ponto. Perfeito? Lembrando que eu tenho que ter sempre esses 2 dígitos. Que vai cair, a pessoa responde lá errado, alguma coisa, aí ela vai e manda aqui, sei lá, 650. Isso daqui pode ser que lá na meta eles fiquem meio cagados, tá bom? Outra coisa também, se você mandar não colocar, por exemplo, que são os centavos aqui, pode ser que aí arredonde, pode ser que lá na meta eles arredondem, tá? Ou, aliás, quando você for passar lá dentro do valor, pode ser que ele arredonde. Então, em vez de vir, sei lá, 401, sei lá, 460, ele vai mandar lá para dentro da meta 401. Perfeito? Ele vai arredondar para cima ou para baixo, tá bom? Zip code também, se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem mandar, o zip code ele não pode ter aqueles 3 últimos dígitos, tá bom? Tem que ser só aqueles primeiros. Então, pessoal, da parte de planejamento é isso. Vem aqui no checklist, ó, definir parâmetro, definir isso daqui. Então, a parte de planejamento aqui foi feita. A parte aqui agora é lá no fluxo, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, como é que faz normalização, porque a gente já fez na aula anterior. Perfeito? O que vai atualizar uma coisa ou outra aqui é porque os campos lá na Evolution, alguns campos mudaram. Às vezes mudou o maiúsculo e o pessoal ficou desesperado, mas os campos ainda estão lá, tá? CT, WA Clear e Source ID. Então, você vai, pra gente já entrar aqui, já entrar, digamos que assim, antenado, né? O que eu vou fazer? Vou revisar meu webhook, tá? Varia de acordo com a API. Perfeito. Aqui a gente está usando a Evolution. E você tem que fazer que é a normalização dos dados. Então, como vai depender da sua API, não tem como eu saber como é que você vai ter que fazer a normalização dos dados. Mas chega lá no GPT, pede para ele que ele te ajuda bastante, tá? Eu tenho que preencher os dados estáticos lá no meu do nó de normalização. Quais são esses dados estáticos? É o token, o app, é o pixel, beleza? O page ID, se você quiser, não quiser ficar arriscando, você pode mandar o page ID já direto, tá bom?
eu tenho que criar as tabelas, pessoal. Aqui a gente vai fazer com um banco de dados. Não vamos usar planilha, não. E aqui a gente tem que definir o código, tá? Definir o código. Lembrando que a gente definiu aqui. Perfeito? Não vou mostrar para vocês fazendo aqui, porque eu acho que todo mundo aqui já sabe fazer isso daí. Perfeito? Então, vamos para a próxima parte, que é agora criando o nosso fluxo. Fala, pessoal, dando continuidade aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar as nossas tabelas, tá bom? Então, vou entrar aqui no meu Postgres, conectei aqui pelo Portainer, tá? O usuário aqui, o meu aqui é Postgres, se você usa outro aí, provavelmente seu também é Postgres, tá? Mas se você usa outro, é só colocar outro aqui. Entrei aqui no PSQL, entrei no meu banco de dados, listei aqui quais são as minhas databases, tá? Então, a gente tem aqui o N8NQI, o Postgres e o template 0 e o template 1. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o database para o cliente. Create database, por exemplo, cliente 01. Perfeito? Lembrando, pessoal, esse nome aqui, você pode até colocar espaço, maiúsculo, minúsculo, acento e por aí vai. E recomendo que não faça, tá? Porque pode ser que seu banco dê algum problema justamente por uso desses caracteres. Assim, é bom você deixar um caractere como se fosse de um só. Então, ou você deixa tudo junto, ou para botar espaço, você coloca, sei lá, underline e coloca tudo minúsculo, sem acento e sem caractere especial. Cedilha, você coloca C, né? Explicando o óbvio aqui. Mas enfim, você tem aqui Create Database, dou Enter, ele cria a minha database. Outra forma é você acessar o seu banco via o PGAdmin, tá? Então você vai vir aqui, por exemplo, ó, se eu der aqui um refresh, você vai ver que criou ali o meu banco. Cadê? Você vai ver que criou aqui o banco cliente 01. Beleza, pessoal? Tá aqui bonitinho. Agora eu vou vir aqui, por exemplo, Create Database, eu posso criar por aqui também. Sei lá, cliente 02. Cliente 02. Perfeito? Dou um save aqui. Tá bom? Então tá aqui criando cliente 02. Tá aqui criado. Então é assim que a gente cria o database. Agora eu vou mostrar aqui, pessoal, algumas outras formas de você fazer a parte de criação de tabelas, tá? Primeiro, pelo N8N, tá? Se vocês forem ver que a gente já tem aqui uma parte que você cria o esquema e cria a tabela, e um que você apaga o esquema e apaga a tabela, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, a gente tem que criar uma credencial. Então, tinha criado aqui o Recanto das Araras, vou criar aqui outra credencial para vocês. O host é Postgres, ele está rodando a sua VPS, tá? Você usa o Supabase aqui, quiser fazer o Supabase, cria uma chave lá do Postgres do Supabase, ou do Supabase também, você que sabe. E no database aqui, pessoal, lembrando que o nome a gente colocou o quê? Cliente 01, ou cliente 02, ou cliente 03, tá? Vamos fazer aqui para o cliente 02. Username é Postgres, tá? E a senha agora o editor vai cortar aí que eu vou colocar a senha para vocês não pegarem, já volto. Então, pessoal, tá aqui a senha, tá? Preenche tudo. Aqui sempre deixar como padrão aqui, por exemplo, cliente 01. Se você tem mais de um banco, Deus me livre. Mas você pode deixar tudo minúsculo, pode deixar padrão, pode deixar aqui como chaves, né? Deixar aqui, sei lá, o nome da sua infra. Sei lá, tenho mais de um banco, sei lá, esse aqui vai ser a infra 01. E por aí vai, vai dar capacidade inventiva de vocês, tá bom? Então, criei aqui a minha TQ Master Conexões, posto 5432, tudo certinho. Então, lembrando que, pessoal, para você fazer isso aqui pelo PGAdmin, você tem que estar liberado, o seu firewall lá tem que estar liberado para você acessar da sua casa. Então, você vai pegar lá o seu IP, tá? Tem um site muito bonitinho, com um nome muito legal, que é What the Fuck is My IP. What the Fuck is My IP. Perfeito? Entre aqui, What the Fuck is My IP. Você vai pegar o seu IPv4, tá? Tá aqui, tá borrado, mas você vai pegar aqui seu IPv4. Perfeito? Então, para você acessar via PGAdmin, você tem que ter essa regra lá no Firewall liberado. Se você não usa Firewall, boa sorte na vida, você está correndo vários perigos. E você tem que ter a porta do seu banco exposta lá na sua stack, tá bom? Então, dito isso, a gente mostrou como é que cria o database por aqui, como é que cria o database pelo Portainer, e a gente vai mostrar como é que cria a tabela, tá? Tabela... Tá, criamos aqui a credencial, tá? Então, quando a gente for usar aqui, a gente tem sempre que lembrar de que trocar a credencial. Perfeito? Então, o banco de dados ele é definido pela credencial, o banco de dados que eu vou mexer. Depois do banco de dados, eu dei a ideia aqui de criar um por cliente, tá? Os esquemas aqui você pode deixar padrão aqui, por exemplo, rastreio. Perfeito? Lembrando, pessoal, esqueci de avisar, mas lembrando algo muito importante, até mostrar aqui minha carinha. Tudo isso aqui que eu aprendi, pessoal, foi com o Derrickson, tá? O Derrickson Calari, assim como eu falei lá no outro vídeo, tá? Ele tem ali o produto dele, só o cara é especialista, o cara é muito bom em traqueamento mesmo. Perfeito? Então, conversa lá com ele, só me engano, o produto dele tá aberto, desde que ele roda no perpétuo.
Realmente eu não sei, eu renovei, eu acho o produto dele maravilhoso, então quem puder ir lá fazendo esse jabá, compre e dá uma zoada na UTM dele, apaga lá aquele cacetado de TM, coloca o TM polímatas. Vamos zoar os dados do Derrickson, perfeito? Então, voltando aqui, botei aqui o rastreio padrão, se você quiser mudar o padrão, você pode mudar, tá? Pode colocar, sei lá, cliente, o nome do cliente aqui, colocar algum padrão assim, né? Nome do cliente e rastreio, mas não precisa porque vai ser já, a gente já vai separar o tipo de cliente pelo banco de dados. Danilo, sou vida louca, quero botar todo mundo aqui, ó. Quero vir aqui no meu post, não vou ficar criando pra nada, cara. Eu vou vir aqui no meu esquema, vou vir aqui no meu public e vou tacar todas as tabelas aqui, cara. Cadê as tabelas? Acho que é porque aqui não tem nada. Mas eu vou tacar todas as minhas tabelas aqui dentro e é isso aí, seja o que Deus quiser. Não recomendo, mas se quiser fazer, pode fazer também. Aí lembra de colocar esse. Se você quiser fazer ele por tabela, lembra de alterar aqui, tá? Então, tá aqui, botei aqui rastreio. Aqui eu vou puxar o nome que tá lá, né? Então, o nomezinho que tá lá. Tá? Lembrando que eu já deixei esse padrão. Se você quiser botar o esquema aqui, um para cada um. Beleza? Então, o que ele está fazendo? Ele vai criar o esquema chamado rastreio. Beleza? Depois ele vai dizer o seguinte, ó. Vou definir o esquema a ser usado para criar minha tabela logo embaixo. Perfeito? Então, o que a gente tem aqui na tabela? Pessoal, uma tabela chamada WhatsApp Anúncio. Perfeito? Aqui a gente tem esse lead. Por que esse lead, Danilo? Porque agora as APIs de WhatsApp elas estão enviando esse lead aqui, muitas vezes em vez do telefone. Por questão de privacidade da meta, não vamos adentrar muito nesse assunto, não. Nessa seara, não. Então tem aqui o lead, ele vai ser minha chave primária. Quem quiser arriscar e botar, sei lá, o telefone, pode colocar também. Então aqui o lead, telefone, o ID da transação, que vai funcionar como, por exemplo, meu external ID, que eu expliquei lá na parte passada ali do vídeo, né? Data de criação, tá? O Source ID, aí tem todos os nomes, pessoal, tudo tá explicadinho, tá? Não tem muito mistério, não. Lembra daquela nossa planilha que a gente fez na aula 1? Aqui a gente está fazendo em formato de banco, tá? Só que lá a gente deixou um pouco mais simples, algumas informações eu não quis colocar. Mas esse daqui a gente deixou, não tem problema. Ai, Danilo, eu não uso item ID, não uso item name. Vem aqui, ó, e apaga. Perfeito? Vem aqui, apagou, bonitinho. Só cuidado com essa última parte aqui, porque esse aqui é um JSON, se você botar uma vírgula aqui, ele não vai valer. Não, JSON não. É um SQL, mas se botar uma vírgula aqui, ele não vai valer, tá? E aqui a gente cria aqui os indexes. Perfeito? Então tá aqui, eu vou dar o play, execute step, e vamos ver o que aconteceu lá visualmente aqui, ó. Então eu criei, nem lembro mais qual foi o nome. Foi no cliente 01. Então aqui no meu cliente 01 ele tem que estar refletido isso. Então vamos aqui, cliente 01. Vou vir aqui em esquemas. Vem aqui no refresh. Bora, meu filho. Será que eu criei cliente 01 e na verdade eu botei o cliente 02? Vamos descobrir agora. Ó, botei aqui. Então apesar da minha credencial estar aqui como cliente 01, na verdade quando eu botei lá o nome do banco eu botei cliente 02. Olha só que rapaz esperto, esse que vos fala. Então você vai vir aqui, Recanto das Araras, não, deleta. Tá, então vou só vir aqui, ou eu posso alterar aqui para cliente 01, ou altera aqui, cliente 02. Show de bola. A gente vai, deu certinho, beleza. E agora a gente vai ver a nossa tabela. Então tá aqui a nossa tabelinha. Vou vir aqui em rastreio, vou descer até tabela, e eu vou... Aqui agora tem a tabela. Quero ver o que está dentro da tabela. Vou vir aqui em... Cadê? Count rows. Era para estar como view. Aqui, ó. View data. View data all rows. E aqui você vai ver a sua tabela aqui, tá? Vai estar sem nada por enquanto aqui, porque a gente não tem nenhum dado. Vai mostrar só o cabeçalho. Então tá aqui o cabeçalho que a gente criou. Beleza, pessoal? Outra forma de fazer, vou mostrar agora direto no nosso PG Admin. Se eu clicar agora no cliente 2, vou agora clicar no cliente 1. Então, clico aqui, cliente 1, venho aqui em... Cadê? Seleciono aqui esse banco. Peraí. Aqui, ó. Query 2. Então, eu vou fazer aqui a query SQL. Danilo, mas que query é essa? Que mistério, cara. Vou ter que aprender a fazer uma query aqui? Não, porque tá pronto de novo. Eu deixei tudo, tô mostrando para vocês diversos jeitos de fazer. E já tem tudo pronto aqui para vocês, tá bom? Então, você vai vir aqui no nosso Cria Tabelas. Vai vir aqui, vai copiar isso aqui. Perfeito. Vai vir aqui no seu PG Admin. Colou. Roda tudo aqui.
E aqui você não está no N8N, então você tem que botar aqui o nome do esquema que você quer rodar, perfeito? Rastreio, rastreio. Tá aqui, eu vou dar o play, que vai fazer o que? Ele vai executar esse script, assim como a gente fez lá do N2N, só que aqui eu estou indo direto no banco, tá? Então, dei aqui, ele executou, tá? Rodou bonitinho, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui no Schemas, dar um refresh, criou aqui o rastreio, tá? E nas tabelas também está aqui, cadê? View Data, All Rows. Ele vai carregar. E aqui está, pessoal, ó, tudo bonitinho as tabelas, tá? Mostrando como é que cria a tabela, de 3 jeitos diferentes, como é que faz aqui. Inclusive esse script aqui, vocês podem rodar lá direto no Portainer de vocês também, tá? Você pode vir aqui no Portainer e executar. Ele, aqui tá aquele script lá, ele roda, copia e cola aqui, dá o Enter, ele vai rodar por aqui também. Então a parte de criar tabelas, pessoal, essa daqui a gente vai continuar no vídeo, perfeito? Voltando agora, pessoal, para a gente ver o fluxo principal, tá? Não vou ficar entrando no nó, você pode entrar aí e ver o que está acontecendo, mas basicamente aqui você vai capturar as informações aqui vai vir um webhook devolution, da API que você usa. Aqui você normaliza, tá? Eu gosto de deixar esse ponto aqui para deixar tudo organizadinho, tá? Esse webhook aqui ele foi todo anonimizado para não vazar nada. Aqui a gente tem a execution data que a gente vai conseguir filtrar. Então, por exemplo, tá aqui o celular, eu puxo aqui o número do celular, o lead, eu puxo aqui o número do lead. Quando eu quiser, por exemplo, filtrar, é só vir aqui no filtro. E lá eu usei, por exemplo, o nome celular. Então eu vim aqui celular e vou colocar lá o celular que eu quero filtrar. Perfeito? Para ver as execuções que tem daquele celular. Tranquilo? Isso aqui ajuda demais para fazer debug. Aqui, pessoal, lembra que eu falei que eu tenho que verificar se é anúncio? Vou verificar se é anúncio o quê? Baseado lá no nó de normalização, perfeito? Então, baseado lá no nó de normalização. Então, se eu vir clicar aqui, o CTWACLID, ele tem ali um valor, tá? Lembrando que está aqui anonimizado, não tem um CTWACLID aqui válido. Então, cliquei aqui, tá? Ele vai vir para true, e aí ele rodaria aqui o nosso lead submitted, tá? Então, vamos ver como é a carinha aqui do nosso lead submitted. Então, aqui, pessoal, o nosso lead submitted, ele vai ter basicamente de novo execution data, tá? Puxando novamente ali o celular e o lead, para se eu quiser filtrar. Aqui eu insiro ou eu atualizo. O que isso quer dizer? Inserir ou atualizar. Quer dizer que eu sempre vou estar, chegou a mensagem nova do lead ali, a mensagem de anúncio, eu vou sempre estar atualizando meu banco. Ou seja, meu banco sempre vai estar com a ideia do último clique. Perfeito? Aí aqui, o que eu vou enviar para cá, tá? Eu vou puxar essas informações daqui, pessoal, lá do meu subworkflow. Então, o subworkflow está aqui definido direitinho o que eu tenho que mandar, tá? Então, o telefone, o lead, a mensagem, a source ID, CTWACLID e tudo mais. Isso daqui eu mando onde, Danilo? Quando eu for clicar aqui, eu vou ter que arrastar aqui os parâmetros, perfeito? Então, os parâmetros que vão vir para cá vão ser jogados aqui dentro dessa forma aqui. Então, eu vim aqui, execution data, e daqui a gente vai aqui inserir ou atualizar o lead, tá? Baseado, de novo, explicando mais uma vez, nesses dados que a gente puxa lá do nó, pode ser nesse nó de execution dele, mas pode ser também aqui no nó de lead, tá? Sem problema nenhum. Esse execution dele, basicamente, ele passa tudo que chega nele, ele repassa para frente. Então não tem problema puxar dele não. O valor de venda eu sempre vou botar aqui como 0, perfeito? Não teve nenhuma venda, é 0. Por quê? Porque quando eu for depois adicionar lá no purchase, vocês vão ver que a gente vai somar e manter o LTV do cliente. Perfeito? Então tá aqui, data de criação é now, que mais? O status aqui é lead, a plataforma é o WhatsApp, tá? E aqui eu coloco a plataforma que aconteceu a venda, mas se quiser colocar como plataforma de onde ele veio no anúncio, foi Facebook ou Instagram, é só você ajustar. E aqui o processado é o L. Perfeito? E aqui se vocês forem ver, a gente tem mais colunas ainda. Mas eu não tenho a dita transação, não tenho nome, não tenho sobrenome, não tenho nenhum dessas outras aqui eu tenho, tá? Vou ficar lendo aqui exaustivamente. Depois, pessoal, que eu inseri e atualizei, ou seja, isso daqui é um dado de que a gente vai chamar aqui de atribuição de último clique, tá? Danilo, para mim tem que ser primeiro clique. Então, antes se você quiser para primeiro clique, o que você vai fazer? Você vai basicamente botar aqui checar se esse lead existe ou não. Se esse lead já existe, eu não faço nada. Ou seja, eu só peguei o primeiro clique dele. Aqui é basicamente, pessoal, formatar a data, formato timestamp Unix, tá? Unix timestamp. Aqui eu vou criptografar o meu telefone com base o SHA-265, tá? Puxo aqui o telefone do lead. Aqui eu busco o pixel vinculado ao anúncio, tá? Buscar aqui o ID do pixel vinculado àquele anúncio. Perfeito? E aqui eu vou extrair, aqui vai trazer, por exemplo, o pixel, vai trazer o page ID e tudo mais. Se você já quiser mandar
isso daqui direto aqui nessa parte do lead, você pode, é só vir aqui e adicionar. Por exemplo, já estou mandando aqui o token, o pixel, eu posso mandar aqui o meta PGID. Aí se eu mando o meta PGID, o que vai acontecer? Aqui na frente, eu posso, por exemplo, eliminar esses dois nós e ir direto aqui para o lead submitted, tá? Então essa parte aqui é basicamente para extrair o pixel e extrair o page ID. Feito? Esse aqui ele faz o que? Extrai pixel e page ID. Isso aqui, pessoal, tudo aula 1, tá? Tô só revisando com vocês. Então tá aqui, extrai o pixel, page ID. Se você não quiser ficar mandando isso daqui, às vezes isso aqui dá erro, tá? Às vezes a meta não pega, por exemplo, o pixel aqui. Por isso que eu sempre coloco o pixel para vir junto. E aqui a gente tem aqui o evento de lead submitted, tá? O que tem nesse evento aqui? Aqui você vai colocar o pixel, tá tudo aqui descrito bem bonitinho, tá? É só parar aqui e ler. Já vi gente reclamando que não estava funcionando e chegou aqui e estava botando source ID, perfeito? Aí realmente não tem como dar certo. Aí o que vocês vão ver aqui? O que ele tem? Ele tem o action source, business messaging, né? O event name, lead submitted, event type, event time, né? Ou seja, o tempo que aconteceu ali, né? É o tempo aqui em timestamp. O message chain é o WhatsApp. Tudo isso daqui, Danilo, você tirou isso de onde, cara? Tudo isso daqui está vindo daqui, ó. Nesse documento aqui, ele vem explicando direitinho como é que é o evento. Então tá aqui, ó. Event name, event type, action, user data, beleza? Você pode aqui mandar essa parte aqui, em vez de mandar o page ID, perfeito? O page ID, tem que mandar aqui o CTWA-CLID, aqui ele está fazendo para purchase, né? Aqui a gente está fazendo para o lead submitted. Então, por isso que a gente só tem de dado aqui novo mesmo, se vocês forem ver, é o telefone, tá? Aqui criptografado. Por que criptografado? Volta lá um pouquinho na parte de planejamento, que lá tem falando que o hashing é obrigatório. Perfeito? E aqui a gente pega o page ID. De novo, se eu não quiser pegar o page ID daqui, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar lá nesse nó aqui inicial, que eu coloquei aqui o page ID, perfeito? Então é basicamente isso. E no final eu faço o quê? Eu marco ali o meu lead como processado, né? Então está processado aqui como lead, perfeito? Lembrando que a chave primária eu estou usando lead, então eu vou fazer o columns aqui to match on lead. Por que isso, Danilo? Se eu fizer com outra, tem algum problema? Nenhum. Você pode fazer com qualquer parte aqui. Quer fazer com o telefone? Pode fazer. A questão é que às vezes a Evolution não manda o telefone, ela manda o lead. Perfeito? Estou olhando para o lado aqui, estou falando com vocês. Mas, enfim. Então, voltemos aqui ao nosso fluxo, tá? Então, o lead foi lá, enviou a primeira mensagem, chegou aqui como lead submitted aqui e vai seguir. Perfeito? As próximas, pessoal, esse CTWA-CLID, ele não vai existir. Então, a gente vai vir aqui, cadê? Procurar o CTWA-CLID. Cadê você, meu filho? Aqui, CTWA-CLID. Eu vou vir aqui e vou apagar essa linhazinha aqui. Ele não vai existir mais. Perfeito? E do from me aqui, eu vou botar como true. Cadê o nosso from me? Aqui agora vai ser true. Ou seja, eu estou dizendo que eu vou enviar a mensagem, tá? Então aqui salvei, beleza? Vamos dar aqui o execute, agora ele foi para o false, né? O que eu vou fazer agora, pessoal? O que significa, Danilo? Essa parte aqui. Aqui eu estou verificando se é anúncio baseado em quê? Se existe CTWA. Eu estou olhando aqui se ele é anúncio na base aqui da mensagem. Agora a próxima mensagem já não vai ser do lead, não vai ser aquela primeira mensagem que vem do CTWA-CLID. Então tenho que verificar se ele é de tráfego ou não, se ele existe no banco. Por quê? Se ele veio de anúncio, aqui no banco eu já salvei ele no lead submitted. Já salvei ele aqui, perfeito? Então aqui é para ele existir no banco. Então, se o seu lead submitted daqui tiver errado, daqui para frente também não vai funcionar, tá? Então, faça essa parte aqui direitinho. Então, eu vim aqui, ele vai checar se essa pessoa existe lá no banco. Se existir no banco, ele é de tráfego, ele é de anúncio, né? Ou seja, eu posso vir aqui e ver que... Vou já deixar aqui, né? Esse negócio vai ficar meio esquisito, mas enfim. A parte aqui eu vou fazer o que é verifica se lead existe no banco. Ou seja, estou verificando se esse lead veio de tráfego. Perfeito? Então tá aqui bonitinho. Agora aqui, pessoal, event type. O que é esse event type? Eu quero saber quem é que está mandando isso daqui. Lead ou atendente. Beleza? Lembrando, o lead, a mensagem que chega, a mensagem de incoming. E atendente é uma mensagem de outgoing. Perfeito?
Se vocês quiserem o fluxo de vocês deixar mais bem tratado isso daqui, pode botar um filtro, pode fazer de outra forma, tá? Mantendo a lógica o que acontece. Você pode alterar aqui, por exemplo, a incoming lead e aqui outgoing para atendente. Perfeito? Então tá aqui agora, atendente. Então, chegou aqui na atendente, o que eu quero verificar? Eu só quero verificar as mensagens que são de texto. Porque minha atendente pode mandar áudio, pode mandar imagem, pode mandar vídeo, pode mandar, sei lá, carrossel, pode mandar o que for. Eu só vou tratar o que for texto. E o que for texto, eu vou tratar aqui nesse eventos e parâmetros. O que é eventos e parâmetros, Danilo? Se vocês lembrarem bem, lá no doc que eu mostrei, eu falei que vocês tinham que gerar um código, programar aqui um código para ele vir aqui e extrair esses parâmetros, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, botar aqui o Edit Field, só para a gente testar se o código está funcionando direitinho, tá? Vem aqui, Edit Fields. E aqui vamos simular aqui uma mensagem da atendente. Feito? Vou parar meu Edit Fields, está aqui. Aqui a gente vai simular aqui a mensagem da atendente. Vamos só desativar esses aqui. Como é que eu vou testar? Eu vou testar, pessoal, aqui direto nesse Edit Fields. Então, por exemplo, vamos voltar lá na nosso doc. Então aqui, pessoal, qual foi o padrão lá que a gente mandou, né? Vou puxar aqui do lado, vocês não vão ver, mas está aqui. Então, por exemplo, do Initiate Checkout é essa mensagem padrão aqui. Tá aqui, eu vou trocar aqui e o nome vai ser, sei lá, Pedro Rosa. Qual a sua forma, qual a forma de pagamento? Então tá aqui, Pedro Rosa, qual a forma de pagamento? Perfeito, já é uma string, eu não preciso colocar isso aqui não. Então tá aqui, Pedro Rosa, qual a forma de pagamento? E daqui, lembrando que eu tenho que arrastar, tá? Aqui, se vocês ver, ele está puxando lá do content do normaliza. Como é que eu posso testar isso daqui? Eu venho aqui, copio e colo aqui. Perfeito. Esse aqui eu vou, na verdade, meter ele aqui. E aqui eu vou arrastar essa mensagem do atendente para cá. E daqui para cá eu apago. Tranquilo? E vamos rodar. Provavelmente isso aqui vai dar erro porque eu não fiz esse código, tá? Então aqui o código, você vai ver, ele não trouxe nada nu. Poderia, mas você mandou o nome, ele trouxe nu? Trouxe. O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui o código juntos. Então tá aqui o exemplo de prompt. Vou abrir aqui meu Visual Studio Code. Então, pessoal, testei aqui o Edit Fields, tá? Não deu. E agora a gente vai pegar, criar o nosso código para a gente passar para IA. Eu sempre gosto de mandar aqui, não gosto de instalar direto na IA. Então, o código que a gente tem é esse aqui, né? Quero um código, tá lá as mensagens que a gente tem. A gente vai ter aqui, ó, initiate checkout. A mensagem para initiate checkout é essa bendita aqui. Perfeito? Já do purchase. Purchase, a gente tem essa outra mensagem aqui que a gente definiu lá embaixo. Tranquilo? Eu quero agora definir aqui os meus parâmetros, perfeito? Então a gente já tem aqui o nome, cidade, estado, deve ser 2 letras, perfeito? Logo após cidade e sem barra. Viu? Lembrando, pessoal, que aqui está a barra por um lado, se você botar a barra para o outro, você pode colocar barra. Pronto. Ele não vai errar. O valor deve ser um indicador decimal, então, por exemplo, a gente pode colocar aqui os exemplos, né? R$400 vai se tornar 400, sei lá, 450 vai se tornar 4,50 e 5.000, por exemplo. Vai que a sua atendente manda assim, né? 5.000,65 centavos vai se tornar 5.000,65. Perfeito? Deixei aqui zip code, esse aqui eu não vou mandar não. Não precisa de zip code, que mais? O evento deve ser sem espaço minúsculos. E deve retornar apenas purchase. Ou eu não vou copiar esse aqui não, irmão. Na moralzinha, na moral mesmo. Não vou não. Então tá aqui, pessoal, bonitinho, tá? A parte de categoria. Aqui eu vou colocar só. Vou tirar também esse ID da transação.
E esse ID do produto aqui eu vou deixar só produto. Produto. Então deve ser aqui. Produto é o nome do produto. Tá aqui. O que eu vou fazer? Copiei aqui e vou jogar lá no meu Gemini. Então vem aqui em Gemini. Gemini, faça sua mágica. Vou pedir aqui, pessoal, um código em JavaScript, tá? Script. E aí, vamos deixar o Gemini fazer a parte dele aqui. Já rodou o código, já terminou. Terminou, beleza. Copiei aqui, vem no meu fluxo principal. Beleza, vem aqui, colei. Lembrando de ajustar aqui esse... Cadê? Tá. E a gente tem que explicar para ele. Esse código será utilizado no Node Code do N8N. Aí se a gente já tem um código pronto aqui, que era o que a gente tinha, a gente já coloca aqui. Por exemplo, o código abaixo. Vamos esperar o Gemini dar uma ajustada aqui, tá? Então tá aqui, tá buscando aqui a mensagem do atendente, tranquilo. Copiei aqui, colei aqui. Agora sim, vamos ver o que ele vai trazer. É para ele trazer o quê? Initiate Checkout e trazer o nome. Perfeito? Então tá aqui, ó. Evento Initiate Checkout e trouxe aqui o nome. Perfeito? Tá aqui direitinho do jeito que eu pedi para ele. Tá? Então, quando você fosse plugar aqui, ó, você ia dar um play aqui, ele ia jogar para o Initiate Checkout. Lá do Initiate Checkout, o que você teria que puxar? O nome do evento, não precisa, tá? Mas você teria que puxar, por exemplo, aqui o nome. Tá vendo que o nome já tá certinho aqui, puxando os parâmetros? Por quê? Porque só tenho esse parâmetro aqui para puxar. Esse aqui tá em vermelhinho, pessoal, porque eu não executei o fluxo até ali, tá? Vocês forem ver, eu executei no máximo até aqui assim. Agora, o que a gente vai testar aqui? Vamos testar aqui o purchase, né? Como que ficou o nosso purchase? Ficou... Vou pegar aqui. Ficou assim, ó. Então, vem aqui. Por exemplo, Pedro Rosa. Pedro Rosa. Sua compra no valor de... Aqui, pessoal, testa o mais esdrúxulo possível, tá? E já testa logo tudo de uma vez. Foi finalizado. Seu produto. Ah, sei lá, iPhone 12. Será entregue no endereço... Rua das Delícias, cara. Rua das Delícias. Colocar, sei lá, cidade aí. Piraporinha, São Paulo. Aqui, perfeito. Então, o que ele para ele retornar, pessoal? Piraporinha, São Paulo. Beleza? E o valor aqui, tá? E o nome do Pedro e o produto. Então, vim aqui. Vamos tirar aqui essa aspas aqui. Executei aqui. Rodou ali, tá? E aqui agora a gente vai rodar aqui de novo. Vamos ver o que ele trouxe. Trouxe aqui o nome do evento Purchase, tá certinho, tá? Verifique o nome do evento, pessoal. Que quando vocês forem checar aqui, ó, ele vai checar basicamente pelo nome que tá lá, tá? Alguns, por exemplo, eu coloquei contains, tá? Outros eu coloquei equal to, aí você vai ajustando da forma que você achar melhor. Então, só e-mail que ele não trouxe, né? E eu não tinha pedido e-mail. Não sei porque ele retornou e-mail aqui não. Aí você pede lá pro Gemini trocar, você vem aqui já direto e troca aqui, se você souber a programação. E é isso daí. Então a gente já viu a parte do... Vai chegar a mensagem aqui padrão, a gente já testou, tá? E já tá vendo que tá executando certinho. Então o código que tá aqui, eu só venho aqui, Ctrl C. Lembrando que eu tenho que copiar essa parte aqui, tá? Para manter o meu fluxo direitinho. Ctrl C também. Ctrl A, apaguei. Ctrl V. Mandei esse daqui. E esse daqui a gente tem que trocar. Tem que trocar pelo quê? Por essa bela normalização. Agora a gente desativa tudo isso daqui. O que ele vai acontecer então, pessoal? Quero puxar aqui só se for texto, né? Então, recapitulando, fiz aqui, verifiquei se era anúncio, mandei aqui, vai criar a primeira vez aqui a entrada no banco. Vou verificar se ele está no banco, se ele está no banco é porque ele veio de anúncio. Depois eu verifiquei se é a atendente que está mandando ou se é o lead, lembrando. Dá uma voltada lá no vídeo para vocês entenderem o que isso acontece. Eu quero fazer a mensagem padrão só da atendente. E da atendente eu quero fazer a mensagem padrão que seja texto. Perfeito? Você pode criar um if aqui, deixar mais organizadinho, mas eu quis deixar assim para ficar mais didático, tá? Mas dá para você fazer isso aqui tudo num if só. Perfeito?
E aqui tem um evento aqui que vai extrair os eventos e os parâmetros aqui, e eu vou mandar. Lembrando que cada um desses aqui tem um evento e o parâmetro deles. Então, por exemplo, no Qualify Lead, você vai ver que não tem valor, então não vai ter como você arrastar o valor para cá. Initiate Checkout, eu peguei só o nome, então só vai ter o nome para cá. E no Purchase, se eu ver o Purchase, ele já tem uma porrada de coisa aqui. E aqui vai ter o produto também, tá? Por exemplo, aqui vai ter o... Qual é o nome que ele deu? Nem lembro mais. Vou mandar aqui no Gemini. Vamos só dar uma olhada aqui, né? Result, tá... evento, limpa texto, compra, nome, evento. Cadê aquele? Retornou como... Cadê? Produto. Perfeito? Então aqui eu vou colocar aqui, em vez de valor, vai vir aqui produto. Perfeito? Lembrando que aqui está valor. E se vocês forem ver aqui, ele está como valor compra. Então, da forma como vê lá no de vocês, pessoal, vocês troquem aqui também, tá? Então, vamos vir aqui e agora a gente vai dar uma olhada aqui em cada um desses eventos, tá? Mas assim, o grosso de trazer a parte, rotear aqui para o evento certo, já está tudo pronto. Perfeito? Lembrando que esses daqui eu não fiz, né? Não quis fazer esse daqui mesmo, preguiça. E agora a gente vai ver o que tem nesses outros fluxos, né? Vamos começar desse aqui do Qualified Lead, né? Deixar aqui na ordem, então, lead submitted, e depois ele vai ser um lead qualificado. Eu não fiz porque não estava pronto. Então, pessoal, abri aqui o Initiate Checkout, tá? Initiate Checkout vai ter todas essas entradas aqui. Lembrando que aqui é padrão, tá? Pixel, token, o nome aqui é o que eu trouxe a mais, né? O resto aqui tá igual. Por que eu preciso, Dani, do lead, do telefone e do lead? Para eu poder checar aqui, tá? Fazer o update aqui dos dados. Então aqui, esse código aqui, ele vai extrair nome e sobrenome para mim. Perfeito? Update dados. O que eu estou fazendo de update? Se eu estou trazendo o nome e telefone de update, pessoal, então eu chego aqui e atualizo o nome e o telefone. Esse país aqui não precisa não. Então eu atualizo aqui o nome e o telefone baseado que na minha chave primária, que é aqui o lead, tá? E aqui o status agora é checkout e pode ser de initiate checkout, né? Aqui você coloca da forma aqui que você quiser. Aqui tinha mais dados aqui, mas como eu não tenho esses dados, eu não preciso. CTW aqui eu já coloquei lá, não precisa passar de novo, porque eu já tinha lá, tá? Não precisa ficar reforçando, até porque não vai vir um CTW Aclid, tá? Aqui porque é outra mensagem, a mensagem até do atendente. Perfeito? Então, vim aqui, initiate checkout, peguei o nome e sobrenome, atualizei os dados lá no meu banco, e aqui agora eu vou fazer toda aquela parte, fazer o quê? Ó? Toda aquela parte fazer o quê? Transformar aqui em timestamp, tá? Unix timestamp, criptografar o telefone, o nome, sobrenome e o country aqui, tá? A country aqui eu até deixei fixo aqui como BR. Se vocês quiserem ajustar também aqui no list submit para enviar o country aqui, pode fazer, tá? Vamos fazer aqui juntos. O trabalho, cara, pô, vocês são complicados, viu? Vem aqui, trouxe para cá, apaguei. E daqui, vamos ver como é que tá. Tá aqui como criptografar telefone. A gente vai copiar isso aqui. E vai mandar aqui lá no papel que era country. Perfeito. 2 pontos, abro aqui. Aqui como é que era o nome lá? O nome lá era cripto. Acho que era cripto country, coisa assim. E o dado que vai estar lá provavelmente vai ser data country. Feito, como é que eu sei disso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Crypto Country, tá certinho. E o nome aqui vai ser, na verdade, vai ser Crypto Country de novo. Se vocês quiserem, depois, pessoal, deixar esse aqui mais padronizado, vocês podem, tá? Aí tá aqui Crypto Country. Tranquilo? Então, colocamos aqui para enviar o... Aqui também vamos enviar aqui o país do danado, né? Aqui, país... Falei, país é o BR. Tranquilo? Tranquilo. Então, eu vim aqui no checkout, mandei aqui o country, não preciso mais ficar enviando o country, né? Vou deixar aqui porque depois a gente vai precisar, tá? Porque senão vou ter que alterar aqui e o vídeo já tá ficando muito longo. Então, eu vim aqui, pessoal, peguei todos os dados que eu preciso de usuário, criptografei todos, tá? Peguei aqui, de novo, aquela mesma parte, tá? De puxar ali o pixel e o ID da página, aqui, enviar o checkout. O que eu estou enviando no checkout? Estou enviando a mais o first name e o last name. Essa parte aqui toda é igual lá dos outros, tá?
do lead submitted. Vamos abrir aqui para vocês verem. Ó, a única coisa que foi adicionada foi o quê? As informações que eu enviei mais. Foi o last name e first name. Tá aqui. First name, last name. Perfeito? Se vocês quiserem deixar, por exemplo, aqui essa coisa, tipo assim, na ordem que você está enviando aqui os parâmetros, pode deixar também para deixar organizadinho. Mas aí vai de vocês. Qual é o outro evento que eu tenho que olhar, pessoal? O nosso purchase. Aí o purchase vai mudar um pouquinho a cara lá do nosso webhook, tá? Então, pessoal, entrei aqui no tracking purchase, tá? Aqui no tracking purchase, vocês vão ver que ele vai passar aqui esses dados a mais, né? O que ele está passando a mais? O valor, o produto, a cidade, o estado. Feito? Então aqui, de novo, pega o nome e sobrenome. Aqui tem uma mudança. Você vê que nos outros a gente não tinha essa parte de dar um get lá no lead antes. Por que eu dei esse get lá no lead? Porque a minha ideia é eu ter aqui o LTV do meu cliente. Então, por exemplo, eu pego, dou um get, extraio só a coluna de valor de venda, tá? Ou o valor da compra. E aqui na hora que eu der o update, o que eu vou fazer? Eu pego o update a venda nova que está vindo. Então tá aqui, cadê o valor? Eu pego a venda nova que está vindo e somo com a venda que está vindo agora desse lado aqui. Então vou somar as duas vendas. Então quantas vendas ele fizer, eu vou ter o LTV do cliente bem aqui. Tá bom? O que mais? Aí aqui eu faço o update aqui dos valores, né? Ou seja, eu estou atualizando o lead, estou atualizando aqui baseado no lead. O nome, sobrenome, se você quiser tirar isso aqui, pode tirar, porque já foi pego lá no Initiate Checkout. Mas eu gosto de deixar por quê? Porque se a pessoa, o atendente lá, não mandar no Initiate Checkout, vai ficar aqui sem nome e sobrenome. E no Purchase eu mandei o nome e sobrenome. Então pode ser que a pessoa só esqueceu de mandar mensagem, ou mandou a mensagem de algum jeito lá meio torto, e aqui no Purchase ela deve enviar mais certinho, tá? Esperamos nós. Então aqui nome e sobrenome. País aqui também não precisa mandar. Moeda, BRL. Pode deixar aqui, tá? Não tem problema. Fixo mesmo. E aqui é compras, o processado de SEI de compra. Perfeito? Então tá aqui bonitinho, as variáveis, tá? Só arrastar aqui mesmo. Dessa parte aqui do Purchase ou ainda do... Esse aqui não tem Execution Data, tá? Mas beleza. Depois vocês adicionem aqui o Execution Data nesse aqui também, tá? Então, pessoal, puxei tudo isso daqui, né? Fiz toda aquela parte de novo de criptografia, tá? Criptografia não, hash, né? E aqui a gente tem um código a mais. O que esse código vai fazer? Ele vai tratar a cidade. Então ele vai tirar acentos, vai tirar espaços, números, símbolos e vai converter tudo para minúsculo, né? O padrão que a meta pede. Então eu faço esse tratamento e depois eu faço um cripto aqui na cidade. Se você quiser, se fizer aqui direito, to lowercase, fazer aqui assim, você podia fazer também, tá? Toda aquela parte de código. Mas eu preferi fazer em código mesmo. E aqui é aquela mesma coisa de pegar o Page ID, pegar o Pixel ID de novo. Se você não quiser, você pode mandar isso aí como estático, tá? E aqui no Purchase, pessoal, a gente vai ver o que ele está enviando. Ó, ele está enviando bem mais coisa. Agora eu estou mandando nome e sobrenome da pessoa, o telefone dela que você estava mandando sempre, a cidade, o estado, o país. E aqui eu estou mandando a mais esse Custom Data. Eu estou mandando o quê? A moeda BRL, o valor, perfeito. E eu estou mandando, pessoal, uma coisa maravilhosa, que é o que? O Content Name. Lembra que eu falei que tinha o nome do produto lá? É aqui que ele vai aparecer, perfeito? E o Project Name, se vocês forem ver, a gente adicionou ele aqui, ó, produto. Então é só quando vocês forem fazer aqui o fluxo principal de vocês, lembrar de passar esse produto para cá. Salvo engano, aqui não está. Vamos ver aqui. Refresh. Ah, tá aqui, ó, produto. Perfeito? Então, pessoal, então vamos só repassar de novo aqui o que a gente mostrou, tá? A gente mostrou o quê? Como é que vocês criam a tabela, como é que você usa a mensagem padrão, e aqui estão os eventos, tá? Esse evento, pessoal, você pode usar para qualquer cliente, tá? Ele está aqui separado ali, de forma que você reusar da forma que você quiser. Fica até mais fácil para você reutilizar da forma que a gente montou aqui, tá bom? O que a gente vai mostrar agora? Vamos mostrar aqui agora o nosso tracking IA com mensagem padrão, tá? O que ele vai fazer? Lembrando a lógica que está lá, só botei aqui em forma de fluxo. Então, webhook, normalização, execution data, aqui é a parte toda de tratamento, tá? Da mensagem. Então, se é texto, ele manda direto, se é áudio, ele transcreve, se é mensagem, ele analisa a mensagem, vê o que é a mensagem. Isso aqui é muito bom, por exemplo, na parte de compra, quando a pessoa te mandar um comprovante, tá? Lembrando que comprovante, a pessoa pode mandar um comprovante falso. Então, a melhor coisa que você faz é ver se o destinatário está certinho, mesmo assim, a pessoa pode mandar um falso, tá? Porque se a pessoa mandar um PDF, mandar um TXT, paiar não faz diferença, ela vai tratar aquilo ali. Então, muito cuidado se for tratar o comprovante aqui. Perfeito? Documento também, tá? Extrai aqui o documento. Normalmente aqui, se vocês forem ver, ó,
é PDF. Então, se a pessoa mandar outro tipo de documento que não é PDF, esse fluxo aqui vai dar uma travadinha, tá? Você pode colocar aqui para quando ele der pau aqui, ó, ele não pausa o fluxo, continuar e sempre fazer o output aqui dos dados, tá? Quem vai para frente aqui não vai parar seu fluxo, mas ele não vai entender que documento é esse. Então aqui, pessoal, mesma coisa lá do outro, tá? Então, se é a mensagem aqui é mensagem de anúncio, lead submitted e salvo no banco. Aqui é a mesma coisa, verifico se esse lead existe de anúncio, se ele é de tráfego eu continuo, se é orgânico eu não faço nada, mas se é de tráfego eu continuo. Se essa mensagem, a origem dele é o lead que está mandando essa mensagem aqui, eu mando de novo, salvo lá no banco. Aqui no Event Type, se é uma mensagem do atendente, se é a mensagem do atendente, eu salvo lá a mensagem do atendente no banco de novo, tá? E faço aquela extração que a gente fez agora. E aqui eu pego aqui o evento. Então aqui o evento, tá aqui o lead qualificado, o de vendas, pode colocar aqui também o Initiate Checkout, mas o Initiate Checkout, como o cliente não tinha muito definido, eu preferi passar aqui para IA, tá? Aí aqui você vai ter aqui a saída estruturada, então eu tô pegando aqui, por exemplo, aqui, né, evento, nome, cidade e estado, perfeito? Mas eu posso passar aqui ainda mais informações, é que eu tô mandando aqui purchase, mandar aqui, por exemplo, vírgula aqui, colocar aqui valor, colocar aqui valor, que é o valor da venda ali, né? Colocar aqui, sei lá, um campo aqui 600, perfeito? Dá pra colocar aqui também produto, beleza? Produto, sei lá, bicho. Curso de SDR dos polímatas. Rapaz. Perfeito? Aqui tem o busca mensagem, o que ele vai fazer? Ele vai retornar, pessoal, as últimas 10 mensagens, tá? Do cliente, baseado aqui, se vocês forem ver aqui, eu tô puxando o meu lead, tranquilo? E aqui, esse nó aqui, ele serve para os dois, tá? Se vocês forem ver que ele serve tanto para o output estruturado, ou seja, ele tenta passar esse parse aqui com a IA, tá? Para ter menos erros, e ele também serve para a IA aqui resolver. Se vocês forem ver, pessoal, essa é a que ela não responde, tá? Não tem nenhum nó da Evolution aqui para frente para responder. Ela só analisa o funil baseado em quê? Nessa busca aqui de mensagens, e que é as conversas ali que tanto o lead como o atendente tiveram, tá? Ele busca nesse banco aqui que a gente está usando e manda para frente ali os eventos e depois passa para esses mesmos nós aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é o mesmo que a gente criou. Se vocês forem ver, ó, é o mesmo. Mesma coisinha, não mudei nada. Era para ser a mesma coisinha, né? Provavelmente eu troquei aqui. Mas enfim, vamos ver se a gente troca aqui rapidinho para vocês verem. Esse N8N2 está tentando me trollar. Esse aqui também não vai ter nada mesmo. Vamos ver se o Initiate Checkout está aqui. Provavelmente também não vai estar. O Initiate Checkout estava certinho, tá? Mas vocês entenderam, né? Você vai simplesmente pegar aqui e jogar lá nesses fluxos aqui que a gente criou. Perfeito? Então essa aqui ela vai basicamente servir como fallback. Ó. Chegou o padrão aqui. Ele não entendeu que padrão que era. Aí sim eu mando a IA. Qual a vantagem de você fazer isso? Né? A principal vantagem é você estar economizando token. Você não precisa ter a IA lendo ali todas as conversas. Tá? Se vocês acharem que, por exemplo, aqui 10 conversas, 10 mensagens está muito, você pode trocar aqui para 5, para 6. Não, para mim 10 mensagens está pouco, cara. Eu quero 20 mensagens. Então ele vai avaliar as últimas 20 mensagens ali que os seus leads aqui, o lead atendente trocou, tá bom? E aí ele vai extrair aqui os dados, tá? Aqui você coloca os dados que ele vai extrair. E aqui no prompt você vai definir basicamente vou colocar aqui como expression para facilitar a nossa leitura. Ele vai dizer aqui o que ele é, tá? Esse prompt aqui eu não trabalhei não. Esse prompt aqui é a forma como a gente fez de fato ali em produção é um pouquinho diferente, tem um short memory e tudo mais, é mais robusto, né? Mas só para mostrar para vocês o que dá para fazer, tá? Esse fluxo aqui, se vocês forem ver, acho que não tem nem execução, ó. Então, aí no prompt, pessoal, é trabalhar aqui. Isso vai dizer basicamente que ele não está respondendo ao usuário, que a resposta tem que ser em JSON. Tem aqui, né, o formato aqui do JSON, que você quer os parâmetros ali, né? Lembrando, colocar aqui todos os parâmetros, ele vai definir. O que no parâmetro que ele não coletar, ele vai retornar como nulo, tá? Tal qual é nessa parte aqui do code aqui. Perfeito? Aí que ele vai extrair, bonitinho, mandar essa resposta aqui e vai mandar para frente, tá? E você pode também fazer um IA que responde, um IA com SDR, que vai ter essa função aqui também de analisar o funil. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Lembrando que a gente tem um checklist. Então, quando vocês virem aqui, ó, lembra de revisar aqui o checklist, tá?
revisar que essa parte varia de acordo com a API, tá? Fazer a normalização, ver se você fez, preencher os dados lá, né? Então lá no final do webhook do Normaliza, eu coloquei esses dados aqui fixos, tá? Para vocês irem lá e preencher. Lembrando de criar tabela, definir os códigos, né? Toda aquela parte ali, revisar muito bem, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Nossa aula a gente ensinou como é que você faz ali com mensagem padrão, de fato. Os fluxos, antes que vocês perguntem, vão estar aqui na descrição do vídeo, vai ter o link para nossa comunidade, é de graça, você entra na comunidade, é um grupo de WhatsApp, lá na descrição vai ter uma pastinha do Google Drive com esse documento do checklist e com também os nossos fluxos, tá? Então, quem gostou, se chegou até aqui, parabéns. Lembra de curtir, compartilhar, hypar, mandar para os amigos gestores, mandar ali para aquela agência que está fazendo o seu tráfego. Ó, cara, dá para fazer aqui o traqueamento, eu quero fazer isso aqui, quero melhorar ali a correspondência ali do meu Andrômeda, né, e tudo mais. Então, é isso aí, pessoal, até a próxima.